Mais um circuito de filmes, trocando aprendizados. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live e que a gente possa ter uma noite de trocas, conhecimento, aprendizados, né, trazendo o filme no olhar da psicologia. E hoje eu vou estar falando um pouco da história do Palhaço Chocolate. Se você não ouviu falar, vale a pena, né? Foi um marco, né, na questão do circo e a questão do palhaço, né? A simbologia do palhaço. E o Palhaço Chocolate, ele era negro, então também foi um marco nessa história. E esse filme ele marca realmente uma história que existia o racismo, né? Esse filme ele mostra isso. Mas antes de estar falando sobre o filme, eu vou convidar você a compartilhar essa live, curtir essa live. Se você não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida, empreendedor digital e aprendiz. Tudo isso reunido aqui para realmente dar o melhor para vocês e que a gente possa realmente fazer dessa noite a melhor live de aprendizados. Esse filme é um filme Chocolate, é de 2016. O ator principal que faz Chocolate é Omar Sy, que é um francês. Ele já fez o filme Intocáveis e dentre outros filmes, né, de destaque no cinema. Esse filme é um drama, é uma história baseada em uma pessoa, né, um personagem da história real. E o filme ele tem a duração de 1h59 minutos. Se você colocar no YouTube, você vai conseguir achar, você vai assistir esse filme. E para contextualizar você que está assistindo essa live, é a história, né, do Palhaço Chocolate, aonde, como eu falei, ele era negro e todo o processo, né, lá atrás da infância, a questão da escravidão existia na época, quando criança, em relação à mãe, ao pai dele. Então tudo isso ele vivenciou e viu os pais e outras pessoas vivenciarem isso. Então ele foi o primeiro artista de circo negro. Isso na França, né? E ele fez um grande sucesso no final do século XIX. E foi o primeiro a fazer publicidade, né? Um ex-escravo. E ele alcançou o sucesso. Nesse percurso, algumas coisas chamam a atenção desse filme. Esse filme é um retrato trágico e cômico do racismo daquela época. O filme ele começa na época de 1897, no norte da França. E o que eu trago desse filme? Desde que, né, essa questão de cor, né, esse conflito do negro e o branco, são situações, né, dentro da sociedade que hoje, né, a gente vê. Noélia, seja bem-vinda. Realmente tem um dado momento do filme que ele mostra realmente o resumo
de toda esse filme, do que realmente em alguns momentos pode acontecer nessa visão do branco e do negro. Mas antes desse ponto principal, eu vou puxar outros pontos aqui. Dentro da história do chocolate, ele teve a oportunidade, né, de se apresentar como personagem, um canibal, ali no circo, né, naquele circo que se apresentava em cidade em cidade. E naquele momento, aquele dono daquele circo específico, que tinha reconhecido, na verdade na época ele não era palhaço chocolate, ele fazia um personagem de canibal. E o circo, ele precisava de uma atração nova. Naquele momento, o chocolate como um canibal, ele tinha uma atração ali, tinha uma atenção dentro do palco. Só que existia um palhaço que também já era famoso naquela época. Ele teve uma ideia de juntar o canibal, né, na época que era o chocolate, e o palhaço que era ele. Nessa junção aconteceu algo inusitado. O público gostou do que eles viram ali. E a partir dessa história marcou realmente uma nova era, tanto para o palhaço que era branco e o palhaço chocolate, que começou realmente a ter esse nome, também ele começou a ter uma visibilidade. O circo, ele começou a ter visibilidade. E a partir daí, né, se a gente for fazer um retrocesso, o dono do circo deu oportunidade. Esse palhaço, que era o branco, ele deu uma oportunidade para o palhaço chocolate. A partir daí, eles foram para a França, de fato, né, para um lugar na capital ali, e houve um destaque. A partir disso, desse destaque, algumas coisas começaram a acontecer. Eles começaram a ganhar dinheiro, reconhecimento, e o palhaço chocolate, ele começou a ver e a relembrar algumas situações como negro. Ele viu que nas peças existia, né, o branco. Vamos pensar na cabeça dele, e de fato ocorria isso, porque para a mentalidade da época era isso que acontecia, né? Sempre esse branco dando um pontapé no traseiro desse negro, ou seja, humilhando, e todo mundo sorrindo. O que eu vi nessa transição, né? Ele foi descoberto lá no circo, aonde esse circo ele sempre ia de cidade em cidade, então era algo mais simples, mais no meio do nada. Depois ele vai para a França. Antes disso, ele topa essa nova versão, essa dupla, né, de palhaço. Quando essa dupla é formada, há um reconhecimento de um pessoal da França, e aí são estágios. O que eu quero pegar dessas transições, desses estágios? O que eu vi? Existia, na verdade, em todas essas transições, um risco de não dar certo aquela ideia. Então, para você colocar uma ideia que não era comum, existia um risco. O dono desse circo lá daquela época, né, ele teve um risco de botar essa dupla e essa dupla não vingar.
Porque houve um receio ali na hora que esse dono desse circo, pela primeira vez, colocou essa atração desses dois palhaços. Esse palhaço branco, ele convenceu esse dono. Então, aí já tem o primeiro ponto de risco que existiu. Depois foi o fato dessa dupla de palhaço ir para a França. Então, ali, realmente, tinha que ter coragem para que, de uma certa forma, esse futuro, que foi muito melhor do que estava acontecendo ali no presente, foi preciso se arriscar e ter coragem. Então, se você que está assistindo a live realmente quer, seja em que área, seja profissional, seja vida amorosa, família, se você como pessoa, você quer ser uma pessoa melhor, por exemplo, é preciso você se arriscar a desapegar do que você está vivendo com o intuito de você ter algo melhor. Mesmo arriscando, né, a perder aquilo que você tinha antes. É aquela história que algumas pessoas podem falar. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. Flávia, seja bem-vinda. Então, quando a gente segue essa linha de pensamento, né? É melhor um passarinho na mão do que dois voando. A gente está sempre buscando mais a segurança. A gente pode estar numa situação onde o pouco pode ser muito para você. Mas se você realmente quiser o melhor, você vai ter que abrir mão desse pouco para ter um pouco mais na frente. Então, muitos de nós, às vezes, está numa situação, não, aqui é pouco, mas é alguma coisa. Mas até que ponto isso é satisfatório? Até que ponto isso é satisfatório? Então, o palhaço chocolate, tanto o palhaço também, o branco, né? Eles tiveram que sair do mundo que eles estavam e se arriscar em algo a mais. Funcionou, deu certo. Então, foi um marco para o palhaço chocolate. Foi um marco. Porque foi o primeiro ex-escravo a se destacar. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, justamente para você ter sucesso, você precisa ter um desprendimento de algumas coisas, algumas renúncias. No caso do palhaço chocolate, ele tinha até um caso, né, com uma mulher ali no circo ali. Quando ele se mudou para a França, ficou distante, enfim. Naquele momento foi um desprendimento dele em prol do sucesso. Só que o grande ponto, um dos pontos aqui que eu vou trazer que eu achei interessante, né, além da questão do racismo que tinha, em algum ponto isso vai balançar um pouco a questão da fama do palhaço chocolate. O ponto-chave que eu vou estar trazendo aqui, dessa noite, é: ser engraçado é diferente de ser divertido. Eu vou explicar qual é a diferença. O ser engraçado, as pessoas riem de você. E o ser divertido, você junto com as pessoas, vocês riem junto. Eu tenho me aprofundado um pouco mais nos arquétipos de Carl Jung. No total são 12. Existe um arquétipo chamado bobo. O bobo, ele tem justamente o papel, vamos dizer assim, de fazer as pessoas rirem, de tornar as coisas mais leves.
Só que qual é o risco desse bobo? Ele não ser levado a sério, não ser respeitado. E a partir disso, aí eu vou fazer a relação com a questão do Palhaço Chocolate. O que o Palhaço Chocolate, no auge do sucesso dele, já tinha uns 4 anos ali, fazendo sucesso com essa dupla, né? Tanto o Palhaço Branco e ele. Ele começou a questionar se esses risos, se era de fato, se ele era bom de fato, ou se ele representava a questão do negro, né, ser inferior, e dentro das apresentações, vamos dizer que ele era humilhado, pelo um ato em si que era o pé na bunda, né? Vamos dizer assim. Só que todo o processo, né, a dinâmica entre os dois, cada um tinha seu talento. Só que o Palhaço Chocolate começou a relembrar situações lá do passado, o pai, né? Então, teve situações que os brancos riram dele. Então, ele percebeu que esse dar risada não era exatamente por ele. Não é que ele percebeu, ele foi nesse viés. E aí, a partir disso, ele começou a questionar. E aí ele começou, de uma certa forma, querer ser esse branco. Só que ele não queria trocar de pele, mas nas atitudes dele, com o dinheiro dele, que ele começou a ganhar, ele achou que na cabeça dele, ele tendo grana, tendo carro, tendo essas coisas, ele poderia ser respeitado pelas pessoas. Só que ele começou a perceber que as coisas não eram bem assim. Uma vez negro, sempre negro. Ele começou a perceber ou a olhar a situação dessa forma. E aí nesse percurso ele foi preso. Então, ele percebeu que à medida que ele ia ganhando mais dinheiro, tinha algumas coisas, né? O próprio espetáculo dele era de risos. Então, voltando à ligação que eu fiz em relação ao arquétipo do bobo, ele estava, em um dado momento, ele estava caindo para esse lado. Ele não queria ficar reconhecido por uma pessoa que não era levada a sério. E aí, em um dado momento, ele tomou uma decisão de ter algumas coisas próprias, uma certa independência nesse processo. Eu não vou contar detalhes, porque está no filme, mas assim, só para que você entenda, você que está assistindo, ele quis uma certa independência nesse processo. Só que aí, de uma certa forma, ele não teve o resultado que ele esperava, baseado nessas decisões. Por quê? Todas as pessoas que de uma certa forma ajudou ele a estar onde ele estava, falavam para ele: você está aí porque eu te tirei de tal lugar. Primeiramente lá do circo, né? Onde viajava de cidade em cidade, nas cidadezinhas. Depois a questão da França. E o próprio Palhaço Branco, ele tinha de uma certa forma, foi ideia dele juntar esses dois personagens. Então, de uma certa forma, também o Palhaço Chocolate
tinha um agradecimento em relação a ele. Só que a forma de falar, né? Que você só está aqui por causa de mim. Então isso causou um conflito na cabeça dele, dizer assim, pô, eu só estou aqui por causa dele, por causa do dono do circo, por causa do empresário da França. Sim, e eu, a minha capacidade, o que eu sou capaz de fazer. Então, quando ele começou a entrar nesse tipo de pensamento, ele acabou deixando de enxergar algumas coisas. A grande questão aqui, Vasconcelos, seja bem-vindo. A grande questão aqui não é que foi certo ou foi errado. Naquele momento houve uma consequência. Houve uma consequência. E aquela atitude dele, de uma certa forma, acabou não sustentando algumas coisas que eles tinham construído até então ali. Então ele percebeu que a questão da grana não era o grande ponto ali para ele ser respeitado. O fato de ter saído do nada e ter sucesso, começar a ter grana. E aquilo, juntando a tudo isso que eu falei aqui, começou a bagunçar um pouco a cabeça dele. Ele conheceu uma viúva de um médico. Eu não sei se a questão da posição dela ou a questão realmente de gostar chamou a atenção dele, mas eles acabaram se relacionando também. Então, enfatizando essa questão do arquétipo do bobo e a diferença de ser engraçado e ser divertido, o ser engraçado, as pessoas vão dar risada de você. E ser divertido, você junto com as pessoas, né, as pessoas estão sorrindo junto com você. Ele tem uma conotação diferente. Então, esse arquétipo do bobo, do palhaço, ele corre o risco da pessoa não ser levado a sério. Então é bem interessante esse conflito que esse personagem, que é o Chocolate, começa a existir. Em algum momento ele começa a peitar, né, a se posicionar. Isso foi um ponto, na minha visão, foi bacana, né, esse outro lado. Só que em um dado momento, fala dele, ele fala o seguinte: eu quis ter uma pele que não era minha. Eu quis ser uma pele que não era minha. Ou seja, ele quis ser branco, mas a cor dele é negra. E por a pele ser negra, aí que ele tinha o destaque. Só que ele não percebeu, dentro dessa dinâmica, e talvez a gente pode até colocar isso, na verdade esse assunto ele dá margem a muitas discussões, e enfim, e até que você que está assistindo a live pode comentar o que você acha, a sua opinião sobre o filme, sobre a questão do racismo, o que acontece no filme. Enfim, né, você que está assistindo que vai assistir esse filme no YouTube, também coloca nos comentários, porque eu acho muito pertinente a conclusão que o Palhaço Chocolate ele teve. Ele fica em dúvida se ele errou nesse processo, porque com essa fala dele, ele mostra que ele queria ser branco, mas o grande barato era ele ser negro. Não era uma coisa fácil naquela época, era muito desafiador, mas o grande ponto ali era de fato ele
ser negro. Era isso que diferenciava ele. Tanto o palhaço branco, né, quando houve uma mudança nessa questão da dupla, a questão do brilho ali, tanto de um como de outro, deixaram de existir. Porque a combinação, vamos dizer assim, perfeita, né, vamos pensar, né, café com leite, né, essa combinação ali, no real mesmo, ele tem uma sinergia. Então o palhaço chocolate e o outro palhaço também tinham uma sinergia, tinha algo muito bom. Sueli, seja bem-vinda. Então a moral desse filme é justamente chegar nesse ponto. Você não precisa ser uma cor que você não é. No momento que você aceita a sua cor, você tem a sua beleza aí. Você não precisa desempenhar papel de outras pessoas. Você sendo e tendo o seu papel dentro da engrenagem, isso já fala muito, já é muito para você. Esse foi o ponto-chave desse filme, tá? Se você não assistiu esse filme, eu recomendo, você vai achar no YouTube, você botar assim, filme Chocolate, né? Tem o ator Omar Sy, que é um francês, fez vários filmes de renome no cinema, então vai ser muito fácil você encontrar. E eu quero que você assista e coloque seus comentários, tanto aqui no Instagram como no YouTube também, tá? Se você quiser colocar algum aprendizado, se sinta à vontade, né? Esse momento aqui é de troca, de visão. Apesar de eu estar à frente desse projeto, eu estou trazendo, eu falei do arquétipo do bobo, né? Então, uma pessoa, e o outro ponto que eu achei interessante é o palhaço. O outro palhaço, ele fazia o quê? As pessoas rirem. Só que ele em si, ele era muito triste, sozinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, uma pessoa que brinca muito e tal, ela pode ser uma forma de lidar com algo muito difícil no íntimo dela. Uma pessoa muito, se ela tem essa sequência, né, de ser brincalhona, de fazer, não que isso seja uma regra, mas eu vejo isso, eu vi isso no palhaço, né, o palhaço branco. Ele estava sempre sozinho, estava sempre sério, só que na hora do palco ele fazia, Luiz, seja bem-vinda, ele fazia as pessoas rirem, só que no íntimo, quando ele estava sozinho, ele chorava. Então isso é algo marcante também em relação à vida do palhaço. Olha como as coisas são, né? Uma pessoa que faz as pessoas rirem, ela mesma é muito triste. Então é algo para a gente refletir. E como eu falei durante a live, procure saber sobre o arquétipo do bobo, né? É da teoria de Carl Jung, né? Dos 12 arquétipos. Você vai entender essa questão da visão do palhaço. Então, o medo do palhaço chocolate, era eles cair nessa questão do bobo e ele não ser respeitado e as pessoas não verem o valor dele, o que ele era capaz. Por causa disso, ele acabou tomando algumas decisões que naquele momento talvez não foi tão acertada assim. Então meu convite é que você assista o filme e veja. É um filme engraçado, uma história que você consegue ver a história de um ex-escravo começar a ter sucesso, né? Ter a primeira pessoa, a questão da publicidade, né? Negro, né? Em relação a fazer publicidade e vários contextos aí, tá? Coloca seus aprendizados aqui no Instagram, lá no YouTube também. Para mim vai ser uma honra ter a sua visão também. Coloca lá, filme
Chocolate no YouTube, tá? Eu quero falar que toda quarta-feira eu estou aqui trazendo filmes e aprendizados, né? Trazendo o olhar da psicologia. Dia de quinta-feira eu trago assuntos do coach, produtividade, inteligência emocional, para que você possa treinar, né? Quanto mais a gente tem autoconhecimento, mais o autoconhecimento liberta você, mais você consegue quebrar crenças limitantes em você, e você consegue se relacionar melhor, e você consegue ser mais produtivo ou produtiva, e nesse sentido caminhar, né? Enfrentar desafios. Todos os dias a gente está enfrentando desafios. Se a gente se conhece bem, automaticamente a gente vai conhecer esse outro que a gente está se relacionando, porque o outro é o espelho da gente. Se a gente se reconhece e conhece, se vê, se a gente conhece a nós mesmos, fica muito mais fácil esse processo. Dia de segunda-feira eu trago assuntos de ansiedade e depressão, resultado de atendimento que eu faço na clínica como psicólogo a pessoas de ansiedade e depressão. É o número maior de pessoas que eu vejo hoje. Realmente, após pandemia, houve um aumento, né, assustador. Então, as pessoas procuram, né, o atendimento psicológico. E a partir dessa live, eu vou orientar essas pessoas, porque às vezes um conhecimento mínimo já orienta, às vezes a procurar um psiquiatra, por causa da questão do remédio, a questão do direcionamento do atendimento psicológico. Então tudo isso, né, você entende um pouco mais a ansiedade, você entende um pouco mais de depressão. Depressão é a insuficiência da serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Você fazendo atividade física, você consegue produzir isso. A ansiedade é um foco no futuro. Às vezes você pensa muita coisa sobre o futuro. Será que vai dar certo? Geralmente tragédias, é o negativo sobre esse futuro. A depressão já o foco é no passado. Você não consegue se livrar daquele fato. Então, são situações que na segunda-feira, às 20h47, eu trato ali e trago alguns assuntos, tá? E além disso, tem um canal do YouTube, o Whindersson Moraes Coach, aqui, o link está aqui na bio no Instagram. Clica lá depois da live, se inscreve se você não é inscrito ou inscrita e compartilha, né? Eu estou aqui para poder te auxiliar da melhor forma possível. Se você tiver dúvida, pode me procurar no direct ou deixar seus comentários aqui no Instagram ou no YouTube, tá? Um forte abraço a cada um de vocês, compartilhe essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância e que eu possa mais e mais produzir mais conteúdo para vocês, tá? Forte abraço, até mais, fica com Deus, tá bom? Tchau, tchau.